Questão, a gente falou de altitude e temperatura. A pessoa treinar num local muito quente, vai pro frio ou do frio pro quente. Cara, o nosso sistema de resfriamento é muito inteligente, né? E de produção de calor também, né? A gente chama de termorregulação isso, na fisiologia. Então, por exemplo, se você é um cara que prefere correr no calor, correr em horário mais aquecido, mais quente, a umidade relativa do ar, você olha lá, putz, sabe, você tá encharcado, fica encharcado logo. Você tem que pensar numa seguinte situação. Se você está produzindo energia e você está produzindo calor, você vai ficar superaquecido, beleza? Sim. Você precisa se resfriar. Nosso sistema de resfriamento é produzindo e liberando suor. Beleza? Exato. Só que eu falo assim pra galera, de onde é que tá vindo o suor? Aí tem gente que faz. Meu irmão, nunca pensei nisso. Pois é, o suor, ela é composto em sua maior quantidade de água, correto? E de onde é que vem a água do seu corpo? Predominantemente do seu sangue. Sim. Então, se você tá perdendo o suor, você tá diminuindo o seu volume de sangue. Eita. Então, você tá transpirando, tá lá produzindo sudorese, muito suor, muito suor, muito suor. Beleza, aquilo é bom, porque aí você tá produzindo suor para resfriar o seu corpo devido você ficar submetido ou estar submetido a um local muito quente, muito aquecido. E você fica produzindo suor para se resfriar. O suor vai, goteja na sua pele, aí vem lá a massa de ar, vem o vento, né? O vento retira as partículas de água e você fica refrescado, você resfria. Melhora a sensação. E aí seu sangue não fica superaquecido. O pessoal faz. Por que é que isso que tem que acontecer? Porque o nosso sangue tem que ficar dentro de uma margem de 36 a 38 graus Celsius. Ele não pode fugir de 38, porque senão você fica com febre. Exato. E ele não pode cair de 36, entende? Senão você vai ficar com hipotermia. E aí se a gente parar pra pensar assim, rapaz, eu nunca tinha me tocado, eu coloquei um termômetro e eu tô com uma temperatura de 37 graus. Tá, a temperatura do ambiente quando tá 37 graus já tá quente? Já tá quente pra cacete, não tá? 37 graus. Já. Nosso sangue, por natureza, é quente. E de onde é que vem esse aquecimento? Do seu músculo se contraindo. Eita. Produzindo energia. Aí bora pro calor. Você tá contraindo o músculo, tá produzindo energia. Produzindo mais calor. Esse calor tem que ir pra algum canto, amigão. Vai pro seu sangue. Aí seu sangue começa a fazer o seguinte. A temperatura tá subindo. Se subir muito, o maluco vai ficar com febre, vai começar a torrar, vai assar os órgãos dele aqui. Sim. Eu tenho que botar esse calor pra fora. Lembra que fisiologia, a última opção é a morte. Uhum. A forma que ele faz de jogar esse calor pra fora é jogando suor na sua pele. Água do sangue, tirando água do sangue. Se você diminuir a quantidade de sangue, correndo ainda lá, transpirando muito, seu coração fica sobrecarregado. Eita, nossa. Que entende? Ele fica tentando... O coração tá lá bombeando sangue pra ir pro músculo. Aí faz, cadê o sangue, meu irmão? Virou suor. O maluco tá desidratando. O maluco não tá reidratando, não tá repondo, transpirando. E o coração sobrecarregado. Aumenta a frequência cardíaca. Começa a aumentar a frequência cardíaca. Até chega um momento que o cara, putz, não sei porque eu parei, tô tonto, vou desmaiar. A famosa quebrada que o povo fez, quebrei. Exatamente. O treinamento pode melhorar isso? Pode. Aclimatação ao exercício. Vou dar um exemplo aqui prático. Jason, vou correr em Mossoró. Ixi, Maria. Rapaz, disseram que a corrida lá é 3 horas da tarde. E a gente olhou aqui como é que vai estar o tempo lá, meu irmão. Vai estar quente. E beleza, aí onde é que você tá morando? Rapaz, tô morando num canto que não é muito quente, não. O que é que eu poderia fazer para quando chegar lá não me sentir tão prejudicado? Aclimatação. E essa aclimatação é massa, você consegue fazer em 15 dias, cara. Até 15 dias. Em até 10 dias você já tem uma adaptação muito boa. Como é que é a aclimatação? Você precisa treinar, certo? Com as partes do seu corpo expostas a liberar mais suor. Ou seja, a transpirar precocemente. Então, por exemplo, você quer que seus braços liberem suor mais rapidamente. Então, tu vai treinar de regata, por exemplo. Né? Uma blusa sem manga. Você quer que você transpire mais suor em todos os seus membros inferiores, todas as suas pernas. Beleza, vai correr de sunga. Então, quanto mais exposto ficar naquela região, mais rápido vai ser a liberação daquele suor. Mais rápido vai ser o controle da temperatura, da termorregulação. Sim. Em até 14 dias você já tem uma adaptação legal. E aquela coisa, putz, mas eu vou continuar suando. Eu vou me prejudicar, porque se eu continuar suando, você falou que o meu volume de sangue vai diminuir, vai sobrecarregar meu coração. Em até 14 dias, você consegue fazer seu corpo se adaptar a reter mais água. Olha que massa. Sim. Ou seja, seu volume de plasma, seu volume de água aumenta. Então, mesmo que você vá perder a água em forma de suor, isso não vai
sobrecarregar tanto o seu sistema circulatório. 15 dias de treinamento. 14, 15 dias de treinamento. Perfeito. Termorregulação do exercício. Como é que funciona no frio? O cara vai correr no frio? Calma. Vai. Tô empolgado aqui, pessoal. Fisiologia. Antes de chegar no frio, eu queria até contar uma história em relação a isso. Teve até uma pessoa que faleceu numa corrida aqui. Eu lembro disso. Lembra? Lembro. Que ela passou mal um dia antes, desidratou e mesmo assim quis correr, veio a óbito. Isso. Então, vai muito do que você falou aqui. Ela já tinha perdido muito líquido, foi correr, perdeu mais, o coração trabalhou demais e não aguentou. Exatamente. E infelizmente, né, chegou a falecer. E eu dou esse exemplo, inclusive. Quando eu estou falando sobre a termorregulação, eu conto essa história, né, que aconteceu aqui. E outras histórias que acontecem, por exemplo, em treinamento militar. Às vezes acontece muito do cara ter uma insolação, né, por superaquecimento, por exemplo. E aí, infelizmente, não teve o resgate, né, não teve o socorro de maneira muito rápida e o cara chegou a falecer por superaquecimento. O pessoal fala assim, como é que esse sangue... mas como é que eu consegui fazer o sangue voltar à temperatura que era para ter antes, né, de 36 a 38? É justamente o resfriamento do suor. Né, o suor resfria sua pele e esse resfriamento externo vai fazer o sangue voltar à temperatura. Por que que nessas pessoas elas não conseguiram ter esse resfriamento? Como você falou, não tem mais a água ali suficientemente para produzir suor. Chega uma hora que aí tem uma região no nosso cérebro, né, para a galera que está em casa, o hipotálamo. É ele quem controla muito isso, é quem controla a sede, quem controla a fome. E aí é o nosso principal termômetro, o termostato. E ele controla sozinho, você não precisa pensar. Ele vai lá e tenta controlar isso. Só que aí, Pedrão, tem uma hora que se você tiver tão desidratado, uma forma, né, que ele reage é desligamento hipotalâmico. Ele não funciona mais. E se ele não funcionar, tudo que eu falei para você é perdido. Nada vai funcionar. Ou seja, o resfriamento, né, o controle da frequência cardíaca em relação à quantidade ou não de sangue circulando, tudo isso vai ser perdido. Perfeito. Mais duas perguntas na parte do calor. E aquela estratégia da pessoa jogar água no corpo, assim, pode ajudar no... Cara, tem muito estudo com, né, eles chamam de pré-resfriamento ou resfriamento durante. Tem um professor, publica muito artigo sobre isso, ele também é corredor, né, o Timothy Knox, lá da África do Sul. E ele escreveu o nome, se a gente for traduzir ao pé da letra, seria Afogados, o título do livro, né, em português seria Afogados. Por que é que ele decidiu escrever esse livro? Tem uma amiga, professora, pesquisadora, que foi correr uma maratona lá, e por algum motivo, enfim, ela também faleceu, né? E muitas associações foram feitas para tentar identificar a causa da morte, e parece que aquela famosa ingestão, sabe, de água durante a corrida, possa ter contribuído, enfim, de alguma maneira para isso. E aí ele escreveu o livro Afogados, tipo defendendo que não deveria ser interessante você estar consumindo ali, por exemplo, ingerindo, né, volumes de água, ou junto às vezes com carboidrato simples durante a corrida, porque isso poderia atrapalhar, né, sua performance na corrida. Sim. E aí passaram-se a usar a estratégia de resfriamento, junto com enxágue bucal de carboidrato. Ou seja, ao invés de você colocar a água ou com carboidrato na boca e engolir, você faz um enxágue e cuspia. Que é como a gente, né, percebe na maioria de corredor hoje em dia. Coloca lá, faz um enxágue bucal, passa um pedacinho lá e cospe. Porque algumas enzimas são ativadas já na boca, no trato digestório, já começa a ser ativada já na boca e ativa regiões cerebrais que vai melhorar a sua performance. Ou seja, não precisava ter engolido, né? E aí ele submeteu, começou a fazer estudos sobre isso e tudo mais, e começou a propor que a galera fizesse um enxágue e não ingerisse de fato durante a corrida. E aí vem as outras estratégias de resfriamento. Pô, tô me sentindo superaquecido, joga água na cabeça para dar um resfriamento. Vou fazer o resfriamento antes da corrida, né? Tem muito isso de chegar assim no local da corrida, você vai fazer o aquecimento lá, mas já começa a fazer um pré-resfriamento, que seria o quê? Montava um esquema de hidratação com líquidos gelados, água gelada, repositores hidroeletrolíticos gelados, gelo, colocava gelo próximo do seu corpo. Tem a galera que ficava dentro do carro funcionando com o ar-condicionado ligado, né? Se tivesse como ficar próximo lá do ponto de largada da corrida. E aí os caras criavam uma estratégia de pré-resfriamento, né? Que vem a galera confunde com a crioimersão, né? Que dá de recuperação. Não é a mesma coisa, né? É você tipo assim, eu vou tentar resfriar meu corpo o máximo que eu conseguir, para quando ele entrar em aquecimento, ele não fique superaquecido, sabe?
ele fique mais funcional. Se isso funciona ou não, né? Tem estudos que falam que funcionou, tem revisões sistemáticas, estudos, né? Que compilaram mais estudos e falam que não tem nada a ver, que não tem efeito. Então tá naquela coisa se vai funcionar, se não vai funcionar. E até vou aproveitar aqui a deixa e lembrar, né, da participante que teve aqui de Mari. Sim, né? Grande Mari. Grande Mari, foi aluna minha de graduação e eu tive a honra de orientar ela no TCC. E a gente trabalhou com pré-resfriamento, né, em corredores. A estratégia que a gente decidiu usar, depois de muita leitura, foi um trabalho bem interessante, foi usar sacos com gelo, né, com aquele ziplock, colocava gelo na posição do quadríceps, antes da galera começar a corrida. E aí a estratégia era, se a gente colocar gelo e pré-resfriar a periferia, né, será que vai ter alguma associação com a recuperação cardíaca e diminuir também a taxa de sudorese? Né? Essa era a nossa hipótese. E por incrível que pareça, o estudo ficou bem feito e tudo mais, não teve uma diferença estatisticamente significativa nessa questão da recuperação da frequência cardíaca, mas, salvo engano, teve uma diferença na questão da transpiração. Só que tem as limitações, né? A forma como a gente avaliou a sudorese foi por meio da equação. Sim. Né? Então isso já, querendo ou não, já tem uma limitação muito grande, que você vai usar ali um cálculo matemático, né? Para saber se aquela galera, se o pessoal tinha perdido muito peso ou não através da perda de suor. E isso gerou uma certa limitação, mas foi bem interessante o estudo de Mari, né? Porque durante essa leitura a gente identificou vários estudos e estratégias diferentes para fazer o pré-resfriamento. Perfeito. E a última pergunta da parte do calor, da temperatura, é em relação a você treinar com menos roupa. Você falou Sim. aqui. Seria interessante, porque vê muita gente correndo sem camisa e tal. Seria interessante para ajudar nessa adaptação. Sim, se o pensamento for, eu vou ser submetido a um calor, né, ou a uma temperatura mais elevada do que na minha cidade durante uma prova. O mais interessante é esse. Eu vou tentar correr com a menor quantidade de roupa possível. Só não vai correr nu, galera, pelo amor de Deus. Menor quantidade de roupa possível para você adaptar, né, a sua pele. E aí você conseguir transpirar nesses locais que ficaram mais expostos ao calor. Aí o gelo seria a mesma coisa. Um exemplo simples para a galera entender de vez, que é, eu vou para uma cidade que é muito fria. E lá eu não queria sofrer tanto pelo frio. Não quero sofrer tanto pelo frio. Como é que eu deixo meu braço mais resistente ao frio? Suportar mais ao frio? Simples. Vai para um local, vai para uma câmara frigorífica. Sim. Aqui ainda até é difícil achar um local frio, né? Vai para uma câmara frigorífica lá, fica praticamente sendo congelado, um exemplo, e deixa só seu braço lá descoberto lá. Você tá de moletom. Só seu braço aqui tá sem manga, entendeu? Só seu braço tá sofrendo com frio. E aí vai ser aquele braço, vai ser aquele membro ali que vai sofrer adaptação a ficar mais resistente ao frio. Então, se o cara quiser ficar mais resistente ao frio, se for correr num canto muito frio, por exemplo, ele vai ter que ser submetido a esse tipo de estresse para ganhar essas adaptações e quando for para esse local frio de fato, ele apresentar essa resistência, né? Ele não conseguir não apresentar tanto sofrimento ali, por exemplo, durante uma corrida num local muito frio. E uma coisa interessante em relação ao frio também é porque o povo, porque eu tô tremendo, né? Sim. Porque eu tô tremendo, isso é uma resposta do corpo, né? Fazer o músculo... Perfeito. É aquela questão do sangue, né? Sempre olhar a temperatura do sangue. Se caiu de 36, o cara vai entrar em hipotermia. E aí, em fisiologia, a última opção é a morte. Exato. E aí, é legal porque o hipotálamo, né? Aquele órgão que eu falei para você que está a nível cerebral, ele recebe a informação da sua pele. Né? Porque você tem na pele receptores, né? Eles conseguem identificar se está muito quente, se está muito frio, que são os termorreceptores, receptores de temperatura. Então, você está num canto muito frio. Aí os receptores mandam informação lá pro seu hipotálamo, ele faz, opa, chegou a informação aqui que a gente precisa produzir calor porque o cara tá com frio. Sim. Tem duas maneiras de você produzir calor no nosso corpo, né, de maneira automática, que é, vou mandar uma informação pro músculo se tremer. E o músculo fica se tremendo de maneira involuntária. Né? Não é você que quer se tremer. Exato. Seu músculo tá se tremendo. A galera, por que meu músculo tá se tremendo? Velho, é que é pra contrair, relaxar e produzir energia, produzir calor. Que você tá no frio. A segunda maneira é, eu vou gerar uma contração, uma constricção dos vasos. Porque imagina a seguinte situação, você está num local muito frio. Se você ficar mandando sangue o tempo todo lá pro seu dedo, pra sua periferia, você vai desproteger seus órgãos vitais. A galera não lembra deles, né? Coração, pulmão, fígado, pâncreas, enfim. Como é que eu vou proteger meus órgãos? Como é que eu vou fazer para meus órgãos não ficar congelado? Tem que aquecer. Qual é o local do seu corpo que é mais quente, mais aquecido? É seu sangue.
Aí o que é que o hipotálamo faz? Manda informação lá para os vasos sanguíneos e diz assim, se contraia. Aí quando ele se contrai, os vasos, o sangue volta lá para a região central. Então já percebeu que no frio a gente fica com os dedos roxos, né? Exato. Aquele dedinho roxo lá é porque não está chegando oxigênio suficiente para deixar aquela coloração mais avermelhada. Né? Aquela pigmentação mais avermelhada. Então quando a gente fica lá se tremendo com o dedinho roxinho, galera, é o corpo tentando livrar a gente, né, de uma hipotermia. Exato. De um resfriamento profundo. E isso atrapalha muito a performance em quem Nossa, não é velho. adaptado, né? Total. Os caras sofrem, né? Por exemplo, vamos comparar a nossa cidade aqui, Sim. que a gente reside, e se for praticar qualquer tipo de esporte, principalmente com a corrida, um exemplo, os caras vão sofrer bastante, né? Coloca gorro, touca, moletom, calça, tênis, mas ainda... Chega a facilitar ter cãibra? O frio não tem relação assim? Cara, tem sim. Tem porque, por exemplo, se a gente pensar que para contrair um músculo você tem que ter um nervo, né? Tem que ter um neurônio chegando lá no músculo, que ele manda o potencial de ação, uma descarga elétrica, e o músculo se contrai. Isso é sugestivo, já teve alguns estudos aí antigos, que diz o seguinte, quando o cara tá num canto muito frio, esse potencial elétrico que chega no músculo se contrai parece que é prejudicado. Eita. Parece que é prejudicado. Inclusive, a gente também não pode esquecer que o coração é um músculo, né? Sim. E os caras já falam, em locais muito frios, já teve estudos antigos aí, enfim, que os caras mostram que teve pessoas que sofreram parada cardíaca porque o estímulo elétrico pro coração bater foi prejudicado, foi perdido. Ou seja, o cara teve parada cardíaca porque tava no frio. Então, assim, tanto diminui o poder de contração muscular, ou seja, aquela velocidade que você tinha parece que pode ser prejudicada, como pode diminuir a sua capacidade cardiovascular, que é aquele bombeamento do coração, né? E a circulação do seu sangue também pode ser prejudicada. E lembrando, o sangue está em maior concentração na região central. E aí você está contraindo o músculo, você precisa mandar sangue para o músculo. Só que ele prefere ficar aqui na região central para poder salvar você do frio. Exato. E falando em cãibra também, no calor também, né? Questão da desidratação vai favorecer ali. Exato. E aí essa cãibra é principalmente pela perda de minerais, né? Principalmente sódio e potássio. E aí o pessoal perde bastante sódio, que são íons super importantes, por exemplo, para gerar essa descarga elétrica e contrair o músculo. E se a gente apresentar esse desequilíbrio de sódio, potássio, as famosas bombas de sódio e potássio do músculo, normalmente as contrações elas podem ser prejudicadas. Aí entra aquela preocupação lá da reidratação ou da reposição do que foi perdido, né, no suor. Mas vou voltar a falar da termorregulação. Já foi mostrado que quem treina e se adapta na termorregulação perde menos sódio. Olha aí, mais uma adaptação. Mais uma adaptação. Que ajuda mais uma adaptação. Perde menos sódio, sofre menos com cãibra, com ineficiência energética e tudo mais.